O silêncio domina a Praça da Esperança. No centro exato, Mega surge diante de uma tela imensa, vazia e branca. Ele levanta a mão direita. Um pincel de luz pura pulsa em seus dedos, emitindo um zumbido baixo e constante. A luz do pincel varre o chão, projetando reflexos nas pedras da praça. Ao redor, as crianças observam. Elas param a poucos metros, os olhos fixos na ponta do pincel que flutua no ar. Ninguém fala. O ar parece mais denso. Mega gira o pulso, e uma trilha luminosa corta o vazio da tela, deixando um rastro de brilho que não se apaga. Ele respira fundo, ajusta a postura e encara a superfície branca. O pincel vibra com mais intensidade, iluminando todo o ambiente ao seu redor. Ele não hesita. Ele inclina o corpo para frente, a ponta do pincel toca o centro da tela e o primeiro traço começa a ganhar forma. O pincel não desenha formas perfeitas. Ele rasga o espaço com linhas irregulares e pesadas. Tons de cinza e chumbo se espalham pela superfície, formando nuvens densas que parecem girar na tela. O brilho do pincel agora é opaco, quase frio. A chuva começa a surgir, traços verticais que descem em velocidade. Mega para. Ele não olha para a multidão, mas vira a cabeça lentamente para o canto esquerdo da praça. Sentada uma linda mestiça, encolhida em soluços curtos, Mega caminha até ela. Ele estende o braço, apontando a ponta do pincel para a tempestade cinzenta que ele mesmo criou. Mika levanta o rosto. Mega mantém o braço firme, indicando a imagem da chuva. Ele toca o chão com a ponta do pincel, deixando uma marca escura, reconhecendo a dor que ali se manifesta. Mega volta-se para a base da tempestade cinzenta. Com um movimento preciso, ele desenha um pequeno círculo no solo lamacento da pintura. Uma semente. Ele pressiona o pincel contra a tela e uma luz verde começa a pulsar a partir do traço. A semente se abre. Um broto fino rompe a superfície, crescendo em espiral, ganhando altura conforme as gotas de chuva pintadas caem sobre suas folhas. O verde se expande, rompendo cinza ao redor. Mega retira o pincel da tela e o estende em direção a Mika. Ele inclina o corpo, oferecendo o cabo luminoso. A garota recua um passo, as mãos trêmulas juntas ao seu corpo. Mega não insiste com palavras. Ele mantém o pincel suspenso, a luz pulsando no mesmo ritmo de uma respiração lenta. A criança olha para o broto, depois para o pincel. Ela estende a mão direita, os dedos hesitam a centímetros do brilho. Mega abre a palma da mão, convidando-a a segurar o instrumento. Mika segurando sobre o cabo. O pincel vibra intensamente. A luz flui do pincel para a mão da garota, e o jardim na tela começa a ganhar cores vibrantes. O jardim colorido permanece estático na tela. Mega retira o pincel da mão da jovem Mika e, com um movimento circular rápido, traça uma moldura prateada no centro da superfície. O interior da moldura se torna um espelho. O brilho do pincel desaparece, deixando apenas o reflexo nítido do que está diante dele. Mega faz um gesto amplo, convidando cada pessoa da praça a se aproximar. Ele aponta para a superfície espelhada e, em seguida, mostra para cada um que esta ali é obra de arte. O silêncio na praça se torna denso. Mika se aproxima, os olhos fixos no reflexo. Ela toca o pincel e, com traços trêmulos, desenha uma silhueta escura. É uma sombra disforme que parece engolir a luz ao redor. Outra criança avança, o rosto tenso. Ela pressiona o pincel contra a tela, traçando linhas retas e rígidas. Mais crianças se aproximam. Uma desenha um emaranhado de espinhos, outra risca o espelho com traços que simulam grades de ferro. A tela, antes vibrante, agora se preenche com o peso desses registros. As sombras se sobrepõem, os muros ganham altura. Mega observa a tela, mantendo o pincel firme, enquanto as crianças recuam, encarando os próprios medos materializados diante de seus olhos. Mega não recua diante da escuridão que cobre a tela. Ele caminha até o muro rígido desenhado pela criança e, com a ponta do pincel,
traça uma linha curva que salta sobre a barreira de ferro. A luz do pincel se transforma numa ponte de pedra sólida que conecta um lado ao outro do obstáculo. Ele continua. Onde havia grades, Mega desenha janelas largas. O traço do pincel corta o cinza, abrindo vãos que permitem a passagem da luz. As sombras disformes, antes opressoras, ganham contornos de árvores e caminhos. Ele se move com rapidez. A garota que desenhou o muro observa a mão de Mega. Ele faz um sinal para que ela olhe através do papel. Do outro lado da grade pintada, ela desenha um campo aberto. O medo agora se torna apenas um detalhe na paisagem. Mega aponta para a ponte que ele criou. Ele toca a superfície da tela e a ponte brilha, indicando um caminho. O sol começa a descer no horizonte da praça. A luz alaranjada do crepúsculo banha a tela, tingindo as pontes e janelas de um tom âmbar profundo. Mega observa o céu e, em seguida, volta-se para o centro da superfície. Ele levanta o pincel e, com um movimento firme e contínuo, traça um arco gigantesco. A luz do pincel vibra, deixando um rastro de fogo líquido que se solidifica em uma moldura imensa. É uma porta aberta. O traço de Mega corta o centro do desenho, criando um portal que parece perfurar a própria tela. À medida que o sol se põe, a luz laranja do horizonte real parece fundir-se com o brilho do desenho. A porta não é apenas um contorno. Ela emana uma claridade que faz as sombras recuarem. Mega desenha dobradiças e uma maçaneta de luz intensa. Mika e Mega ficam com os rostos iluminados pelo reflexo alaranjado que emana do portal. Mega dá um passo atrás, permitindo que a luz da porta inunde o espaço ao redor. Ele aponta para o vão aberto, onde o horizonte parece infinito. A tensão na praça se dissolve em uma expectativa crescente. O ar parece mais leve. Mega mantém o pincel erguido, a ponta emitindo um brilho constante que pulsa no mesmo ritmo da respiração das crianças. O portal está pronto, um convite direto. Mega estende a mão e coloca o pincel de luz nas mãos trêmulas da jovem Mika. O brilho do objeto pulsa conforme o contato. Ele guia a mão dela até a borda da porta aberta. Ela pressiona a ponta contra a tela e um traço vibrante surge, estendendo-se para além do portal. Outras crianças se aglomeram. Elas seguram o pincel juntas, sentindo o peso e a energia da luz. Uma linha, depois duas, depois dezenas de caminhos começam a brotar da porta. Elas desenham estradas que serpenteiam por montanhas, atravessam rios de tinta azul e se perdem no horizonte. O pincel passa de mão em mão. Uma criança desenha uma trilha que sobe até as nuvens. Outra traça um atalho que leva a um campo de flores. Não há hesitação. Os traços são rápidos, decididos, preenchendo o vazio da tela, com direções que antes não existiam. Elas riem enquanto discutem as cores, misturando tons de verde, amarelo e violeta. O pincel deixa rastros de luz, que não se apagam, fixando-se na superfície como caminhos reais. Mega observa de lado, os braços cruzados, enquanto o grupo assume o controle total da obra. Todos entendam agora, a mão que segura o pincel é a mesma que desenha o próprio destino. O portal agora é o ponto de partida para uma rede infinita. O movimento das crianças desacelera. O pincel, antes vibrante e intenso, começa a oscilar. A luz que emanava de suas cerdas perde a força, tornando-se um brilho suave e intermitente. Mega aproxima-se do centro do grupo. Ele retira o pincel das mãos da última criança com um gesto lento e deliberado. O objeto emite um último clarão antes de se apagar completamente, tornando-se um bastão comum. Mega caminha entre eles. Ele para diante de Mika, olha nos olhos e toca levemente o centro do peito dela. Em seguida, ele aponta para o desenho na tela, onde os caminhos agora brilham por conta própria. A lição é clara. A capacidade de criar não dependia do objeto, mas da intenção que cada uma delas carregava. O objeto inerte é guardado por Mega,
que agora observa o grupo com a certeza de que a transformação está completa. Mega vira-se de costas para a tela. Ele dá o primeiro passo, afastando-se do centro da praça. As crianças não o seguem. Elas permanecem diante dos caminhos que criaram. Ele caminha com passos firmes, cruzando o espaço aberto em direção ao limite do horizonte, onde o sol se põe. A cada passo, ele se torna uma silhueta menor contra a luz alaranjada que inunda o chão. Ele não olha para trás. O silêncio da praça é preenchido pelo som dos pés da jovem mestiça que se movem novamente. Mika pega um pedaço de giz e começa a realizar movimentos, com a própria mão, para traçar novos contornos na pedra. Elas não precisam mais do pincel de luz. Elas agora sabem como transformar a sombra em traço e o medo em passagem. Mega atinge a linha onde a terra encontra o céu. Ele caminha para dentro da luz, tornando-se indistinguível da claridade do poente. Na praça, a jovem continua a trabalhar. Ela desenha janelas onde antes havia muros e pontes onde havia abismos. O legado de Mega não é a obra na tela, mas a ação contínua das mãos que agora criam o próprio destino. O horizonte está aberto e o caminho à frente é feito de luz própria.